Diogo, a gente, quando foi anunciado o nome dele, ele logo veio a público uma história de vida dele que deixou muita gente chocada, né? Uma história muito forte, em que, entre outras coisas, ele viu o pai morrer nos seus próprios braços. Mas, pelo que eu já pude saber, a história é muito pior do que a gente já sabe. O que você pode falar sobre a história de vida da sua família? Claro. Eu tenho 34 e o Rodrigo tem 36 anos, então eu acompanhei muita coisa e sou testemunha do que ele fala no programa, né? Mas é muito mais extenso do que isso realmente, né? Os nossos pais eram casados, a gente morava em São José dos Campos, e ali a gente vivenciou um lar bastante violento, num ambiente bem hostil. Os nossos pais brigavam muito, havia uma violência verbal, psicológica muito grande um com o outro. A gente não era culpado, né? O nosso irmão mais novo, Rafael, ainda não havia nascido, então era somente eu e o Rodrigo naquela época. O nosso pai, ele bebia, brigava com a nossa mãe, agredia fisicamente, ela fazia de volta, jogava coisas nele, e nesses momentos o Rodrigo, ele sempre ficou com muito medo, então ele se escondia debaixo da cama ou ele corria para fora da casa, enquanto eu ia até a cozinha e pegava facas e colocava contra o meu peito e falava que eu ia tirar minha vida se eles não parassem. Eu tinha 4 anos, 5 anos, a idade correta. Isso perdurou durante quantos anos? Eu queria entender qual o O tempo período todo que da eles vida. foram casados. O tempo todo que eles foram casados. Quantos anos? Quando eles se separaram, eu acho que eu tinha 8 ou 9 anos, alguma coisa assim, Rodrigo 10 anos. Então, isso perdurou por muito tempo, né? Depois que eles se separaram, a minha mãe fez um terror muito psicológico conosco, dizendo que o nosso pai havia roubado tudo que ela tinha, que ela perdeu tudo, enfim, começou a colocar a gente contra o nosso pai. A gente ficou mais um ano em São José dos Campos e depois ela se mudou para São José do Rio Pardo. O Rafael já havia nascido nessa época e ele era bem nenenzinho. E aí ela levou a gente para São José do Rio Pardo, foi a cidade que ela expulsou o Rodrigo de casa, tá? E aí ela parece que ela descontou a raiva que ela tinha do nosso pai na gente. Então, naquela época, a comunicação era muito difícil, não tinha celular nem nada. Então, meu pai avisava ela por telefone que ia nos visitar e não era frequente isso, era raro, tá? Ele não ia sempre, que a cidade era São José do Rio Pardo, então tinha umas 4 horas, 5 horas de viagem. E quando ele estava chegando, ela pegava a gente e levava para um outro lugar e dizia: o seu pai não veio, né? Então, a gente cresceu achando, até essa idade, que nosso pai não ligava para a gente. O que a gente veio a constatar depois que morou com ele. Então, ela começou a levar homens para casa, a gente se sentia de escanteio, obviamente, tinha acabado de se separar, a gente vinha já de um ambiente totalmente hostil, e a gente começou a ficar com ciúmes, a gente começou a querer atenção, e aí foi quando ela parece que falou: eu não quero essa responsabilidade de ser mãe, eu não quero mais meus filhos aqui. E começou a mandar um por um embora. Então, ela mandou o Rodrigo com 11 ou 12 anos embora para a casa do meu pai. Eu acabei indo aos 14, 13 ou 14 anos para casa do meu pai, e o Rafael, quando tinha 8 anos, ele pediu para morar com o pai, porque a nossa mãe levava muitos homens em casa, deixava a gente, às vezes, 2 dias lá sem luz, sem água, não pagava a conta. Onde ela passou, a gente não teve segurança, porque ela metia os pés pelas mãos e acabava sendo despejada, então a gente nunca teve... A gente estudou várias escolas, porque a cada 6 meses estava num lugar, e aí foi quando eu também fui morar com o meu pai, só que ele já tinha uma mulher que era 20 anos mais nova do que ele, e ali a gente percebeu que a gente era um fardo, tanto para o pai quanto para a mãe. Porque quando ele brigava com a gente, etc., ele falava na nossa cara, ele falava assim: eu prefiro a minha mulher do que vocês. E aí a gente não tinha menor cuidado, menor atenção. O nosso pai, ele entendeu o seguinte: eu tenho que dar um teto, comida e um convênio médico, só. É minha obrigação com vocês. Ele permanecia alcoólatra? Não, Não. não. Ele bebia socialmente com a mulher dele, mas ele já não... Aquela lembrança que a gente tinha dele beber em casa,
e ficar violento e tal, a gente eu não lembro. Ele realmente não fazia mais. Vocês foram criados, então, nesse ambiente. Sim. Me diga uma característica de um ser, de um rapaz criado assim. Coisas simples, tipo, olha, a gente não confiava em ninguém, a gente não acreditava em ninguém. Não confia em ninguém até hoje, Léo. Não confia? Lógico que não. A gente tem um bloqueio muito grande para confiar. E a gente tem... a gente fala assim, mania de perseguição. Eu acho que é muito mais complexo do que isso. A gente tem medo de rejeição. A gente passou a vida inteira querendo ser notado pelos pais. Então, a gente simplesmente chega num ambiente com desconhecidos e a gente demora para se envolver. Não é simples para a gente simplesmente chegar e falar, pô, confio em você, gosto de você pra caramba. Não é assim que funciona conosco. Então, o Rodrigo, ele tem essa característica, infelizmente, por conta do histórico familiar que a gente teve. A nossa mãe levava a gente até o carro do nosso pai, enquanto era casado, e falava assim, esse cabelo não é da mamãe. Papai tá traindo mamãe. Papai tá traindo mamãe. Esse cabelo não é da cor da mamãe. Papai não gosta da gente. E, em contrapartida, nosso pai vasculhava as coisas dela para achar bilhetes e até achava de outros homens. E a nossa mãe, na nossa frente, por exemplo, quebrou um carro dele com um martelo e a gente assistia. Então, assim, quebrou o carro inteiro e o guincho levou embora. Então, assim, esse tipo de ambiente que a gente cresceu. Como que a gente vai confiar nas pessoas hoje? Como a gente tem essa facilidade de relacionamento? Óbvio que não, a gente tem muita dificuldade. Você percebe que o Rodrigo ele tem um bloqueio para abraçar. Não sei se vocês perceberam no programa, ele não abraça. Conosco é assim também. Ele tem essa dificuldade assim de avançar daquele sentimento inicial de superficialidade, de, pô, você é gente boa, gostei de você, bacana. Mas dali para frente já é um bloqueio. Conosco é assim, você entende, Léo? Entendo. Vamos lá. Teve algo... Quer dizer, já é uma situação muito grave. Mas houve abuso, algum tipo de abuso, além do psicológico, que tá claro, algum outro tipo de abuso? Olha, além da alienação parental que era feita conosco, né? A gente, quando nossos pais eram casados, eles eram extremamente ausentes e a gente ficava com a empregada. E eu lembro bem que a empregada, ela tirava a roupa e desfilava pela casa, pedia para a gente ficar olhando, né? Então, a gente tinha 4, 5 anos de idade quando isso acontecia, ele 6. Então, assim, a gente não entendia muito bem, a gente achava que era uma brincadeira, né? Então, como a gente era muito carente, muito com falta de atenção, a gente prestava atenção naquilo. E isso foi por muito tempo, tá? Por muito tempo isso aconteceu. Quando chamam ele de paranoico e noiado, então vem tudo disso aí. E eu percebo também outra coisa, que com essas palavras soam de uma maneira muito pesada para ele, né? Muito pesada. Explica. Sem dúvida, porque parece que ele é um louco, né? Parece simplesmente que ele é uma pessoa, como eles dizem, noiada, né? E não é assim. As pessoas, elas têm que entender o contexto antes de falar esse tipo de coisa e saber que isso machuca, porque ele sofreu rejeição a vida inteira, né? E quando ele estava se aproximando do nosso pai, estava tentando ter uma relação ali de pai para filho, nosso pai morreu no braço dele. Então, ele ficou muito mal, ele teve pânico, ele se escondia debaixo da mesa depois que nosso pai faleceu. Então, não é simplesmente uma paranoia. A nossa mãe mentia descaradamente, fazia uma lavagem cerebral porque a gente não tinha visto aquilo que a gente viu. Ela falava, vocês não viram isso não aconteceu, isso não aconteceu. Quando a gente via ela com homens, ela falava, isso não aconteceu, não foi isso, ela é amigo da mamãe, não sei o quê. Então, assim, a gente quando a gente percebeu que a gente era enganado o tempo todo, né? Quando nosso pai faleceu, por exemplo, e ele deixou clara a preferência dele pela mulher dele, foi quando ele faleceu que ele deixou todos os bens para ela. Ela vendeu tudo e sumiu. Nosso irmão mais novo, Rafael, morava com o nosso pai, foi posto para fora por essa madrasta, que deixou as roupas dele num saco de lixo com o vizinho, trocou a fechadura e sumiu. Então, assim,
se a gente não pode confiar no pai e na mãe, se a gente não recebe amor de pai e mãe, a gente não tem como estabelecer uma relação de confiança inicial. A gente leva muito tempo para isso acontecer. Então, a gente tem dificuldade de saber receber amor, dar amor, a gente tem essa dificuldade. Não estou justificando absolutamente nada, Léo. Eu estou explicando o contexto. As pessoas têm que ter a mentalidade que há, primeiro, um entendimento desse contexto para haver acolhimento antes de só punição, né? Ele não é uma pessoa ruim, muito pelo contrário. As pessoas próximas a ele sabem que ele tem um excelente coração, ele é super generoso, ele é atencioso. Quando ele se envolve, ele é intenso, ele quer cuidar, ele quer proteger, ele é assim. Só que até chegar nesse momento, leva muito tempo. Me conta o episódio da morte do seu pai, por favor. Tá. O nosso pai, ele vivia para a mulher dele, né? E ele expulsou o Rodrigo de casa por conta dela, né? O nosso pai, ele... Então, assim, o Rodrigo foi expulso 2 vezes de casa. Uma pela mãe e pelo pai. 2 vezes. Ele morava onde? Oi? Desculpa. Ele morava onde? Desculpa, o meu pai? Não. O Rodrigo, depois de ter sido expulso. Ele estava fazendo estágio, ele alugou um apartamento, e depois ele conseguiu ser efetivado no banco, etc. Acabou financiando, deu a entrada, financiou o apartamento. Mas é curioso porque quando as pessoas falam assim, mas por que será que ele foi expulso, né? Como se uma criança de 12 anos tivesse alguma culpa e um garoto de 17, 18 anos tivesse alguma culpa, né? O nosso pai, para você entender o contexto de como era a relação, não só com o Rodrigo, eu ficava muito na casa de um amigo que os pais moravam em outra cidade, e aí ele era um apartamento, eu ficava mais lá, e meu pai falava assim, eu vou o seguinte, eu vou dar comida e você fica lá. Falava isso para mim. Eu vou pagar a comida e você fica lá. Então, assim, nosso pai, a gente via que era um fardo. Então, o Rodrigo era um apartamento pequeno, uma mulher que tinha total atenção, preferência e amor do meu pai, e 4 homens, meu pai mais 3 irmãos. Então, quando a gente morava lá, meu pai, quando batia no Rodrigo, ele não media a força, né? E ele batia muitas vezes por causa da madrasta. Ela é extremamente espaçosa. Então, certa vez eu vi o nosso pai chegar, a gente estava jogando videogame no quarto, nosso pai chegou por uma reclamação da Sandra que o Rodrigo bateu uma porta, ele chegou arrebentando o Rodrigo de porrada, no chão ele chutava o Rodrigo. E eu e o Rafael, que é mais novinho, ficamos assim, em choque do que estava acontecendo, tremendo de medo de acontecer conosco. Ele era extremamente impaciente, a gente não podia perguntar 2 vezes a mesma coisa, que desculpa, ele falava exatamente assim, perguntou uma vez, ele respondia, perguntou a segunda, você é burro? Você não está entendendo? Então, assim, era esse o tratamento, ele não dava bom dia, boa tarde, boa noite. Com os outros, ele era maravilhoso, em festa, ele era o centro das atenções, meu pai. Era maravilhoso. Agora, não parecia nem a mesma pessoa, né? Não, conosco ele não era. Raramente ele falava que nos amava, raramente. Então, assim, quando o Rodrigo foi expulso, ele falou assim, você tem 1 mês para cair fora da minha casa. Foi na minha frente que ele falou isso. Ele achava que o Rodrigo já tinha que seguir o rumo dele, né? Mas, na verdade, ele é totalmente influenciável pela madrasta. Totalmente. Né? O que ela falava era amém, né? Então, foi assim que aconteceu. Então, quando o Rodrigo saiu, ficou uns anos morando sozinho, etc. Eu já morava fora da casa do meu pai, porque era muito difícil a convivência. Quando a gente brigava, ele falava para mim, para o Rodrigo, que a gente era merda, que a gente era lixo, que a gente não tinha capacidade nem para ser lixeiro. Eram as palavras dele, tá? Como se não fosse uma profissão nobre. Mas era isso que ele falava. Merda, bosta, chamava muito de viado, falava que a gente era viado, enfim. Fazia esse bullying, assim, era muito sarcástico e também muito sério quando eu brigava, né? E foi quando ele expulsou o Rodrigo foi morar sozinho, foi seguir a vida dele, e aí ele começou a se reaproximar do meu pai. O Rodrigo sempre foi carinhoso com meu pai, por incrível que pareça. O Rodrigo sempre tentava abraçar, o Rodrigo beijava, e meu pai era mais seco com ele. Meu pai evitava todo mundo. O negócio dele era a mulher dele. Foi quando eles saíram para beber, o nosso pai não estava bem, a relação dele com a madrasta já não estava muito bem, eles ficaram 17 anos juntos, já não estava boa, e aí ele começou a beber, e o Rodrigo falou, eu vou dirigir seu carro. E ele falou, não, ele começou a ficar agressivo, para variar, não vai dirigir meu carro, não sei o quê, ele falou, não, pai, eu vou dirigir seu carro.
Ele não deixou de jeito nenhum, pegou a chave da mão do Rodrigo, ali até forçou fisicamente e pegou o carro. O Rodrigo falou, eu vou atrás do meu pai. Foi atrás do meu pai. E ele viu o acidente. Nosso pai estava sem cinto, alcoolizado, fez um zigue-zague. O carro ficou intacto, ele só fez um zigue-zague e entrou nas guias. E aí foi bater na cabeça no vidro. E teve um traumatismo craniano encefálico. O Rodrigo parou o carro logo atrás, entrou no carro. Eu lembro que ele estava com uma camiseta branca ainda, então ficou cheio de sangue essa camiseta dele. Ele entrou no carro, ele pegou nosso pai e tentou ali reanimá-lo, ele não sabia muito bem como fazê-lo, e entrou em desespero e me ligou, falou, papai está sangrando muito, papai está sangrando muito, isso era 3 horas da manhã, eu morava em outra cidade, eu fui direto para São José dos Campos. Quando eu estava chegando, o Corpo de Bombeiros tinha anunciado lá para o Rodrigo que o nosso pai tinha falecido. Quando eu cheguei, é muito, muito interessante a característica que a gente tem de se isolar. Eu não sei se você já viu o Rodrigo na casa, quando ele procura cantos vazios e se isola. Isso é uma característica muito forte na gente. Quando eu cheguei, ele estava sozinho, tinha muita gente. Ele estava sozinho em cima de um barranco, em choque. E ele tem muita dificuldade de chorar. Eu não sei se vocês perceberam, ele não chora. Ele não exala emoção. Eu já cheguei desesperado e ele estava assim, lacrimejando, em choque, mas ele não é aquele choro de desespero, de extravasou, ele guardou aquilo para ele. E ele se culpou por muitos anos, porque ele achou que não deveria ter deixado ele dirigir, que deveria ter brigado, que não sei o quê. E a cabeça dele ficou, assim, ele ficou mal, ele realmente ficou mal, né? Ele chegou em momentos isso aconteceu comigo, com o Rafael e com o Rodrigo, de pensar em tirar a própria vida, em momentos distintos, não só pela morte do nosso pai.